Dinheiro não traz felicidade. Você já deve ter ouvido isso, pelo menos uma vez na sua vida. Mas vamos falar sério. E como é que será, como é que é viver sem dinheiro? Viver sem dinheiro também traz problemas. E agora, o que fazer? Viver com dinheiro ou sem dinheiro? Ah, se eu coloco essa decisão na sua mão, você deve escolher que quer viver com dinheiro. Certamente. A grande maioria vai dizer, não, espera aí, vamos ser honestos, né? A falta de dinheiro vai trazer o quê? Infelicidade, preocupação, vai trazer muitos problemas. Eu prefiro a minha vida com dinheiro. Ok, viu só que tema que eu trouxe para hoje? Hoje é vida real, hoje o tema aqui é vida prática mesmo. Dinheiro não é tudo, mas afeta tudo. E aí, você concorda comigo? Dinheiro é muito importante na vida de todo mundo. Eu estou imaginando que na sua vida também. E quer saber mais? Nós não vamos falar só de planilhas e de investimentos. Nós vamos falar também sobre vida, sobre dinheiro, sobre sentimentos, como é que isso entrelaça aqui nos nossos relacionamentos, na nossa vida prática, na nossa saúde, nas nossas escolhas. Então você se prepara aí. Não sei se você tem o hábito de participar aqui dos meus vídeos. Eu faço uma vez por semana um conteúdo ao vivo e você pode participar, você pode mandar perguntas ou então fazer perguntas enquanto você está aqui comigo. Vamos falar que dinheiro não é tudo, mas se relaciona com tudo e vamos falar sério. Afeta, interfere, se relaciona com tudo. Eu sou Evanilda Rocha, mas se você preferir, você pode me chamar de Eva Rocha. Fica mais fácil de você recordar. E eu venho aqui uma vez por semana, às terças, às 17, e trago um tema para você pensar, refletir e se educar a respeito de educação financeira e planejamento financeiro pessoal. E o tema de hoje é esse, vamos falar a respeito de dinheiro. Pois é. E por que falar de dinheiro é difícil para nós? Por que parece um tabu quando o assunto é dinheiro e nós não falamos isso com tanta facilidade com pessoas que estão próximas a nós? Por que será que é isso? Vamos deixar isso bastante claro, que o dinheiro ele está ligado com nossas emoções. Não tem jeito, com a nossa história de vida. Pensa bem, que emoções estão aí ligadas quando o assunto é dinheiro para você? Ele mexe bastante com o nosso senso de valor, com a nossa segurança, com muita intimidade e envolve autoestima. Disse, não sei se é verdade, que o brasileiro fica mais à vontade de falar dos seus assuntos sexuais do que dos seus assuntos financeiros. Será que isso é verdade? Isso é verdade para você? Agora, o que eu sei a respeito de dinheiro? Que quando você fala a respeito de dinheiro, você envolve a sua vulnerabilidade e os seus medos. O que acontece quando as pessoas me procuram? Porque eu presto serviços de mentoria, de assessoria financeira, de educação financeira. As pessoas dizem para mim o seguinte: Eva, eu não falo isso com ninguém. Eu estou falando com você porque eu tenho dificuldade de conversar isso em casa, com meu marido, eu tenho dificuldade de conversar isso com a minha família, eu estou passando um período de dificuldade e eu quero conversar com você, eu quero trocar ideias com você porque eu estou sem uma pessoa de confiança para conversar. E tudo que as pessoas trazem para mim é considerado sigiloso. Eu não compartilho isso daquela pessoa. Eu só vou compartilhar se ela autorizar e muitas vezes as pessoas me autorizam a compartilhar e muitas vezes elas mesmas deixam um depoimento para mim depois que passaram por treinamentos, por processos de mentoria e tá tudo certo. Foi uma escolha que elas fizeram. Agora, então por isso, porque o dinheiro tem muito a ver conosco, com a nossa autoestima. Eu me acho uma pessoa de valor,
Eu mereço ter dinheiro? Tá tudo certo para mim se eu tiver dinheiro? Então eu preciso que você reflita sobre isso. Nos nossos trabalhos aqui, quando a gente vai fazer uma assessoria, uma consultoria financeira, eu pergunto para a pessoa, você acha que você merece dinheiro? Então, você merece prosperidade? A grande maioria vai falar para mim, eu acho que eu mereço sim. Eu falo, tá bom. Agora imagina se você tivesse muito, mas muito dinheiro. Põe o que é muito aí para você. A pessoa pensa e pensa, fala, nossa, seria ótimo. Eu falei, ok, tem isso na sua conta, o que você faria? E aí ela vai refletindo, muitas pessoas dizem para mim, nossa, isso me dá medo. Já imaginou você acordar amanhã com 500 mil, com 1 milhão na sua conta? Como é que você se sentiria? Então muitas pessoas sentem assim, susto. Eu já atendi uma mentorada que ela entrou em contato comigo e falou, eu preciso dos seus serviços urgente. Eu tenho tal volume de dinheiro na minha conta, eu só conheço caderneta de poupança e eu nem sei o que eu estou fazendo com esse dinheiro lá. Eu estou assustada, eu estou amedrontada, eu preciso investir e assim, é urgente para mim. Então ela estava quase que passando mal porque ela não sabia o que fazer com aquele dinheiro. Então, nesse caso, nós prestamos serviços de uma consultoria de investimento. Para ela colocar o dinheiro, e o dinheiro dela estava certo, foi um dinheiro recebido devido a uma quitação de tempo de serviço, aquele dinheiro era dela mesma, estava tudo certo. Só que ela não esperava que fosse tanto dinheiro. Claro, ficou toda feliz, porque eu expliquei onde é que ela ia investir, como é que ia ser feito, tudo super certo, mas naquele primeiro momento ela se assustou. Então foi algo muito bom, por quê? Porque ela ficou tranquila, relaxada e começou a fazer dinheiro com o dinheiro que ela já tinha. Agora, muitas pessoas, por que será que pensam que o planejamento financeiro é para quem tem muito dinheiro? Você já viu isso? Muitas pessoas pensam assim, mas planejamento financeiro é para quem tem grana, tem muita grana. Eu ganho pouco, eu tenho uma renda baixa. Por que eu vou pensar em começar a organizar minha vida financeira? Bobagem, eu tenho pouco dinheiro para isso. Felizmente, isso está mudando. Porque muitas pessoas, até com uma renda menor, têm me procurado. Por quê? Porque elas reconhecem que elas podem fazer mais com o dinheiro que elas têm. E eu incentivo até, eu não sei você, tenha os seus sonhos. O que você quer fazer com a sua vida financeira? Quando é que você vai começar a cuidar do seu dinheiro? Tem uma pergunta que eu adoro fazer e eu vou fazer para você agora. A pergunta é a seguinte, essa pergunta aparece geralmente na época que as pessoas vão fazer o imposto de renda. Mas assim, em março, abril, né, que as pessoas têm que fazer o imposto de renda e que elas vão verificar quanto de renda elas tiveram no ano anterior. Porque dependendo da renda que você teve, você é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, chamada declaração de ajuste. Aí eu pergunto para a pessoa, ok, você vai fazer a declaração de imposto de renda, bacana. Quanto foi de dinheiro que você recebeu no ano passado? Porque geralmente a pessoa tem aquele valor por mês, especialmente os assalariados, né? Quem presta serviços tem aquela quantidade de dinheiro, que vai faturando por mês. E aí, o que acontece? A pessoa faz o cálculo, né? Ela faz o cálculo de quanto de dinheiro chegou para ela, né, no ano que passou. Aí, quando ela faz esse levantamento, ela leva um susto. Ela fala, nossa, isso tudo passou pela minha conta o ano passado? Tudo isso? Onde foi esse dinheiro? É quando ela começa a pensar, o que eu fiz com esse dinheiro? Então, quando ela passa assim, por esse período e ela vê que foi um certo volume financeiro, ela nem sabe o que ela fez com aquele dinheiro. Então, por isso que é muito importante você começar a olhar para o seu dinheiro com olhos de ter mais dinheiro, de cuidado financeiro mesmo. E começar a entender quem é você. Você e o seu dinheiro se relacionam de que maneira? Você nem valoriza o dinheiro? Você acha que o dinheiro que você ganha é tão pouco que não vale nem a pena? Porque quando você para organizar, quando você começa a pensar, opa, espera aí, como é que eu gasto o meu dinheiro?
O que para mim é essencial e o que é supérfluo? Onde eu quero chegar? Eu quero mesmo conquistar alguma coisa de importância na minha vida? Eu quero a minha casa própria, eu quero trocar de carro, o que eu quero para mim? Porque geralmente, uma outra coisa que eu faço também, que eu gosto, é um exercício que eu gosto de fazer com os meus mentorados, é o seguinte. Imagine que você tem na sua mão uma varinha mágica. Pode ser varinha mágica mesmo ou varinha de bruxa. Você pode ser da fada boa ou da fada má, não tem problema não. Mas faça uma... Como é a vida financeira dos seus sonhos? E a pessoa começa a falar. Ah, eu quero quitar todas as dívidas, se a pessoa tem dívida, não é? Ou eu quero ter um pouco de dinheiro guardado, eu quero... Não preciso ficar contando todos os reais e moedas da vida, eu quero ter um pouco de folga, eu quero poder viajar com a minha família, eu quero colocar meus filhos em escola particular, e ela vai contando as coisas que ela quer. E aí eu pergunto, tá, e o que está te impedindo de você conquistar isso? Aí que a gente começa a olhar, ela não tem controle financeiro, ela nunca fez, não sabe nem o que é o planejamento financeiro, ela acha que ganha pouco, que não dá para fazer isso, gasta sem pensar e por aí vai. Porque não é assim, eu ganho pouco. Espera aí. Faz uma ideia de quantas vezes você já teve aumento de salário ou uma promoção, ou que você mesmo subiu a sua faixa de rendimento mensal. O que mudou? Muitas vezes a pessoa aumentou, foi o gasto. Ela começou a consumir, gastar mais com vestimenta, gastar mais no mercado, comprar coisas mais sofisticadas. Então você precisa pensar do ponto de vista de planejamento mesmo. Felizmente, a cada dia que passa, o brasileiro está pensando nisso. O brasileiro está levando em consideração o planejamento. Deixa eu verificar aqui a minha bateria. Deixa eu ver aqui como é que tá. Só para ver se não tá descarregando demais aqui. Porque se descarregar, eu preciso colocar a bateria aqui para... Pronto. Então, aqui no caso, é muito importante você cuidar do dinheiro, porque o dinheiro ele pode prejudicar relacionamentos. Você já pensou sobre isso? E não estou falando só relacionamento de matrimônio, não. Estou falando também de relacionamento de família. Porque evita, se você cuida bem do seu dinheiro e as pessoas do seu entorno também cuidam bem, evitam brigas e desentendimentos em família. Porque pense bem, se um membro da família cuida bem do dinheiro e o outro não, olha, os atritos vão surgir. Eu já atendi tanto o marido sozinho, ou a esposa sozinha, ou já atendi casais, por causa desse desentendimento financeiro. Um faz um esforço muito forte e o outro não tá nem aí, sai gastando. Então, o que há? Há desacordo. Ou um tem metas muito fixas, eles querem mesmo atingir determinado objetivo e o outro não tá nem aí. Então, precisa haver uma congruência. Ok, você pode me falar, mas um ganha muito bem, o outro não ganha tão bem assim. Também pode acontecer. Mas quando se tem um relacionamento, uma família, objetivos em conjunto, precisa ter um denominador comum. Precisa estabelecer uma série de regras da família, do casal, do relacionamento, para que se evite conflitos. Porque senão, que tipo de vida você vai ter debaixo do mesmo teto? Então, precisa ouvir o quê? Precisa ouvir o que o outro tem a dizer. Então, a comunicação aqui é muito importante. A gente precisa falar de dinheiro com tanta facilidade como a gente fala de novela, de programa de TV, de música. Por quê? Porque senão vai dar ruim. Vai dar tudo errado. Assim, vai ter assim, o relacionamento vai ser afetado.
Então, geralmente, quando a pessoa vem aqui conversar comigo, eu pergunto, o que é que você quer com o seu dinheiro? Quando ela chega, ela vem para cá, mas ela não sabe ainda o que ela quer, eu pergunto. Não sabe muito bem, eu dou sugestões. Ah, o que você quer? Você quer ter mais dinheiro no bolso? Você quer ter mais... quer ter mais investimentos? Quer comprar casa própria? Quer trocar de carro? Quer colocar o seu filho em outra escola bem diferente? O que você quer para você? Porque a gente precisa saber o que você quer e você também. E as pessoas que estão ao seu redor. Então precisa ter a comunicação e tem que estabelecer o quê? Um caminho. Porque imagine você, uma pessoa quer ir para a Zona Norte, a outra quer ir para a Zona Sul. Como é que acontece? Não vai ser com o mesmo dinheiro e não vai ser com o mesmo meio de transporte. Então precisa definir o que vocês querem. Outra coisa assim gravíssima, gravíssima, é o dinheiro que as pessoas perdem pagando juros. Nossa, quem tem dívida fica numa tristeza. Por quê? Porque se sentem presas. E muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer para sair do endividamento. Você conhece alguém que já passou por isso? Nossa, pelo amor de Deus, estou no buraco. As pessoas costumam falar para mim. Estou no buraco, socorro, não sei sair disso. O que eu faço, pelo amor de Deus, para sair disso? Então você vai ter que olhar para você. Cuidar do dinheiro não tem jeito. Tem uma coisa chamada autoconhecimento. Você precisa olhar para você. Quem é você quando o assunto é dinheiro? Como é que você cuida do dinheiro? Quando a pessoa chega aqui até mim com dívidas, eu pergunto: o que foi que aconteceu com você que você se endividou? Eu até coloquei nos meus stories outro dia o momento basta de um cliente que eu comecei a atender, né, o mentorado, e eu perguntei para ele, por que você que tem uma renda interessante resolveu agora fazer esse projeto? Você começou agora, você decidiu cuidar muito bem do seu dinheiro, ter investimentos, quitar dívidas. O que aconteceu? E ele disse, eu caí na real, porque eu tenho um filho pequeno, eu quero simplesmente dar a melhor educação que eu puder dar para ele, eu quero, no futuro, comprar uma casa, eu tenho vários sonhos que eu percebi que se eu não cuidar do meu dinheiro agora, eu vou demorar para conquistar esses sonhos. Então teve um momento dele que ele falou, basta fazer tanta loucura feito eu fiz agora. Fiz até agora, né? Da agora em diante eu quero resolver as coisas. E ele tem dívidas e a gente vai montar, já a partir da próxima reunião, um plano para ele quitar o endividamento. Começar a quitar o endividamento. Então, o que a pessoa... Nossa, a pessoa... Eu estou endividada. Eva, eu estou endividada, pelo amor de Deus, me ajuda. A primeira coisa que você vai precisar fazer é parar de cavar o buraco. Se você fala para mim, eu estou endividada, estou no buraco, pare de cavar o buraco, pelo amor de Deus. É a primeira coisa que você vai fazer. Porque tem muita gente, eu até entendo que na inocência pega um dinheiro para pagar, pega emprestado para tapar outro buraco, vai pegando outro, vai pegando outro, chega, para tudo. Então a gente precisa saber o que acontece com você, com a sua vida no dia a dia, e precisa saber a quantas anda o seu endividamento. Então a gente precisa de números, a gente precisa de cenário. Com o cenário na frente é que a gente vai definir como é que você vai pagar. E não dá para sair pagando sem método. Porque senão você vai ficar pagando a vida inteira sem parar. E o que vai acontecer? Não vai vencer o dinheiro. Então precisa ter estratégia para pagar. Muitas vezes a pessoa me pergunta, o que eu faço? Eu explico, ainda não sei, eu não tenho cenário. A gente precisa ter essa fotografia, minha vida financeira está assim. O meu orçamento é assim. Meu endividamento é assim. E aí a gente monta um plano. Então precisa disso, mas o primeiro passo é pare de cavar. Pare de fazer mais dívida.
Você precisa ficar como essencial para, a partir daí, você começar a montar o seu plano de ação. E o que acontece quando você paga juros? O que acontece aqui? É porque os juros são... Deixa eu ver a minha bateria aqui, gente, que tá... Preciso colocar aqui para carregar. Não sei se tá dando certo. Deu uma questão... o probleminha em bateria aqui. Eu preciso saber, ter certeza que vai dar certo. Vamos ver. Tô torcendo que dê certo. Se por acaso não der certo e descarregar, eu vou entrar de novo para a gente ver todos os temas que eu separei para hoje. Eu faço uma parte, se cair por acaso, eu entro de novo, a gente faz a outra parte. Porque hoje trouxe bastante coisa legal para a gente conversar. Então, o que acontece aqui? Não dá para colocar o endividamento debaixo do tapete. A gente precisa encarar o endividamento, mas ele não vai sumir da noite para o dia. Então, o que a gente faz? A gente estabelece uma prioridade. Às vezes, a pessoa quer pagar as dívidas com os juros mais altos, mas isso não é necessariamente correto. A gente precisa ver quais são as suas dívidas que estão correndo perigo. Por exemplo, se você está pagando a casa própria, e a casa própria é a garantia do financiamento, você não pode correr o risco de perder a casa. Se você está pagando um carro e você precisa do carro para trabalhar ou para ir trabalhar ou para efetivamente trabalhar com o carro, você não pode deixar atrasar. Então você precisa cuidar disso. Outras coisas, às vezes as pessoas têm uma dívida que elas chamam de dívida moral. Ou deve para um parente, uma dívida, assim, para um amigo muito, muito importante, que ela não quer atrasar aquela parcela, ela pode escolher. Então, ela paga faz esse pagamento primeiro. Então, tem várias coisas que a gente considera. Se tem um endividamento muito amplo, se o endividamento também já está atrasado há bastante tempo. Então, tem várias coisas que a gente considera para fazer o plano de pagamento. Não sai pagando mais sem menos, não. Tem que ter um passo a passo que valorize o seu bolso. Outra coisa, você não pode pagar e ficar sem dinheiro. Você tem que ter um dinheiro também, tem que ter uma gordurinha, tem que ter um pouco para você. Porque precisa cuidar da sua subsistência. Você é a pessoa mais importante aqui. Porque às vezes a pessoa fica trabalhando só para pagar credor, chega para mim assim esgotada e fala: nossa, eu tô cansada de pagar boleto, eu tô cansado de só fazer isso. Então a gente precisa ter um pouco de olhar para cada um, olhar para você também. Então precisa ter muito carinho nisso, porque senão você fica exaurido ao final dos dias. Você não vê, parece que você não está saindo do lugar. O quinto ponto que eu trouxe aqui: qual é a diferença de educação financeira e ter uma relação boa com o seu dinheiro? Isso aqui é muito bacana, isso aqui eu nunca tinha trazido aqui nas nossas conversas. A educação financeira é o conhecimento técnico. É você saber o que é que você faz para investir, como é que você poupa, como é que você organiza o seu dinheiro, as suas finanças. Isso é conhecimento técnico, educação financeira. Isso aqui a gente trabalha também no nosso dia a dia, nas nossas mentorias, nos nossos treinamentos. Maravilha. E a sua relação com o dinheiro? Isso é mesmo. Como é que você vive em relação ao seu dinheiro? Você acha que você merece dinheiro? Você acha que isso é importante para você e você se relaciona bem? Você pode ter muito dinheiro, você aceita isso? Você aceita que você pode ser próspero? Aí você pode dizer para mim: mas Ivanilda, é claro que eu aceito. Eu quero muito dinheiro, o dinheiro também é para mim, tá tudo certo. Mas nem sempre é assim. Por quê? Porque a religião, às vezes, um preconceito que a gente tem lá na nossa cabeça, o não merecimento. Desde quando você é muito pequeno, muitas vezes, não estou dizendo que é a sua religião, hein?
Mas nós fomos catequizados por jesuítas, lembra disso? E que para o jesuíta, a gente só precisa ter o básico. Mais do que isso é ganância, não vai para o céu. Então tem esse viés também da religião. Outra coisa que a gente tem também é o nosso exemplo, porque aqui muita coisa já aconteceu em Brasília, que todo mundo que tem muito dinheiro e sucesso passou a perna em alguém. Quando alguém assim fica muito cheio do dinheiro, você já desconfia. Nossa, o que será que essa pessoa fez que ela tem muito dinheiro? Então, às vezes, você, sem querer, você rejeita o dinheiro. Porque se você tiver dinheiro, vão pensar o que de você? Onde já se viu isso? O que vão falar a seu respeito? Então, por quê? Porque o dinheiro tem esse componente emocional. Você, se tiver muito dinheiro e as pessoas no seu entorno não vão ter, o que vai acontecer? Você vai achar, nossa, eles vão chegar para mim e vão querer meu dinheiro também. Ou eu vou correr risco de ser assaltado. Nossa, eu vou ser sequestrado, sequestrada tendo muito dinheiro. Já pensou sobre isso? Eu vou correr risco. Nossa, pode acontecer que vou sofrer como é que chama essa história de pessoa, assalto relâmpago. Tudo isso pode vir na cabeça das pessoas. Então, o que você está pensando a respeito de dinheiro? Você pode ficar pensando, nossa, vou correr o risco de ser assaltado, eu lá quero ter muito dinheiro. E sem querer você rejeita o dinheiro. Por isso que a gente pergunta como é que está a sua relação com o dinheiro. Então, existe mesmo a parte de conhecimento, de saber fazer, cuidar, e a outra que é de você aceitar que você merece ter dinheiro, ter muito dinheiro sim, cuidar bem dele, ter investimentos e todo o resto. Então, a gente tem que trabalhar esses dois pontos aqui para você ter muito dinheiro e prosperar. Por quê? Quando você sabe lidar com dinheiro e passa a não pagar mais juros, não é? Você usufruir dos juros, você ter dinheiro trabalhando para você, a coisa vai mudar. Aí o que vai acontecer? Você vai usar os juros a seu favor. Agora, e aí? O dinheiro e a saúde mental? Tem relação? Claro, porque se você está endividado, se você está preocupado, se você não tem o suficiente, se você está constantemente pagando juros, o que acontece? Você pode dormir mal, você pode ter preocupações financeiras. O que acontece aqui? Você pode não dar muita atenção no seu trabalho porque você está preocupado com o endividamento. Eu já recebi pessoas no escritório e a esposa dizendo para mim, Eva, eu precisei trazer meu marido aqui porque ele está sem dormir. O que acontecia? Um casal jovem, com muitas dívidas, os dois trabalhavam, mas a noiva, antes do casamento, foi demitida. Então, aquele salário que eles tinham, ele trabalhava e ela trabalhava, simplesmente deixaram de contar com um salário, porque ela foi demitida dias antes de casar. Com tudo pago já, com festa, com lua de mel. E aí? Como é que ia fazer? Ia cancelar a festa? Então, o que ela fez? Eles fizeram o casamento, foram viajar de lua de mel, aí quando voltaram, foram resolver a vida. A moça nunca tinha morado sozinha, então teve que aprender a fazer compra de supermercado, a estruturar toda uma vida de dona de casa que ela não tinha, e o marido não podendo contar com o salário dela. Olha, foi pro endividamento mesmo, ficou no vermelho, aí teve que reestruturar toda a vida, aprender a negociar com os credores, foi um aprendizado e tanto. Então eles realmente estavam com dívida. A sorte foi que ela voltou e logo conseguiu trabalhar também, e o marido tinha uma renda muito melhor que a dela, e aí em pouco tempo eles foram seguindo o passo a passo que nós traçamos, e eles logo saíram do endividamento. Então, mas tudo isso são coisas da vida também, não é? Como é que ela ia pensar que antes mesmo dela casar, ela ia ser demitida? Agora, uma coisa importante aqui,
que eu falo muitas vezes, e talvez você tenha ouvido falar, mas eu preciso reforçar, é a reserva de emergência. É você ter um valor correspondente a 3 vezes ou 6 vezes o seu gasto mensal guardado, investido. Investido num lugar, num produto financeiro que você tem fácil acesso. Por quê? Deu algum problema, surgiu uma emergência, você põe a mão nesse dinheiro ao invés de pegar dinheiro emprestado. Mas eu trouxe vários exemplos para vocês aqui. Se você não me acompanha, aqui eu estou às terças, sempre às 17 horas. Depois eu deixo esse vídeo, fica guardado no Instagram. Depois ele fica salvo no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal chamado Evanilda Rocha no YouTube. Você pode se inscrever e assistir mais de 500 vídeos que tem lá, gratuitamente. Então, são aulas e aulas de educação financeira que você pode assistir. Eu separo os vídeos por playlists, então tem assunto, tá separado por assunto. E você pode fazer, adivinha o quê? Uma EvaFlix. Você separa um assunto e vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Todo vídeo meu tem conteúdo. É nessa linguagem que você está me ouvindo aqui. Então, é linguagem clara, linguagem de fácil entendimento. Tem sempre conteúdo. E você pode aplicar na sua vida. Vamos supor que surgiu uma dúvida. Ah, Evanilda, eu vi lá que você falou da reserva de emergência. Como é que tem que ser a reserva de emergência? Eu já te expliquei aqui, vou repetir. De 3 a 6 vezes o seu gasto mensal. Ah, eu gasto por mês 3 mil. Ah, eu gasto 5 mil. Eu gasto 10 mil. Multiplica por 3. Então, aí você tem que precisar ter 3 vezes esse valor investido. Investido no quê? Você pode investir no Tesouro Selic, que é um título do Tesouro Direto. Você pode investir num CDB, rendendo pelo menos 100% do CDI, ou você pode investir num fundo DI taxa zero, mas rendendo pelo menos 100% da taxa Selic ou 100% do CDI. Ah, mas isso aí todo banco tem? Geralmente todo banco tem, toda corretora tem. Porque se você precisar, você resgata rápido. Então, você tem que pedir esse investimento com liquidez diária. Isso quer dizer o quê? A hora que você quiser pôr a mão, está disponível. Você pode pegar. Por exemplo, furou um cano. Já aconteceu de um cliente ter esse problema. Nossa, furou um cano na minha casa. Não tem conversa. Cano você tem que trocar. Cano você tem que arrumar. Se não vaza a água sem parar e você vai ter que pagar uma grana de conta de água. Ah, furou o pneu do carro de um jeito que eu tenho que trocar o pneu. Não dá nem para arrumar. De tanto que furou. Tem que comprar pneu novo, tem que mandar ela balancear tudo. Então são coisas assim. Isso sem falar, como essa noiva, né? Perdeu o emprego. Surgiu um exame que o convênio não cobra, um exame importante, eu tenho que fazer. Gente, isso é da vida. É da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Imprevisto aparece, o danado do imprevisto. A gente só tem certeza de uma coisa, que vai aparecer um imprevisto. Quando a gente não sabe. Então você tem que ter reserva. Não, nem conversa, tem que ter reserva. Ah, mas 3 vezes é muita coisa. Comece com uma vez, começa com... Tem um cliente que comecei com ele o trabalho, hoje é os terços, comecei ontem. Ele não vai conseguir nem começar com R$100 agora. Na semana que vem ele já vai ter entrada de dinheiro nova, ele vai começar a reserva dele com R$100. Eu falei, não tem importância. A gente já viu o banco onde ele vai usar, onde ele vai começar, e começa com R$100. Eu falei que eu começo com 100. Aceita com 100, começa. Porque é importante você dar esse passo. Porque você precisa dizer pro seu dinheiro, olha, eu mando em você, não é você que manda em mim, não. Então você começa a organizar.
A gente fez um levantamento no que ele gasta. Ele ficou assustadíssimo, que de Uber ele gasta um tanto enorme. Comida fora, gasta também. Comida fora de casa. Ele falou, não sei onde vai parar o meu dinheiro, então eu falei, vamos olhar. Então, quando você começa a cuidar do seu dinheiro, você começa a saber o que está acontecendo com ele. E se o dinheiro é seu, e se ele está no seu bolso, o que acontece? Quando você olha, você decide aonde ele vai parar. E a partir daí que a gente constrói uma caminhada. Então, quando eu falo que vai acontecer vai acontecer o imprevisto, não é que eu estou te desejando isso, não. Eu vou te dizer, a vida é isso. A vida tem imprevisto mesmo. E se você não tem a reserva, o que vai acontecer? Você vai correndo no banco pegar dinheiro emprestado. E aí você pega em qualquer taxa de juros, porque a emergência você tem que resolver. E se você falar, pode ser uma dor de dente, um canal que você precisa trocar, ó, não tem jeito. Cuida bem do seu dinheiro. Por que é difícil guardar dinheiro? Você pode estar pensando aí, nossa, mas guardar dinheiro, vamos falar, hein? Acontece que o mundo moderno, ele tá assim, atiçando a gente, né? Se você não quer ligar a TV, não tem problema, mas vai chegar notícia para você no celular. Ah, você não tá nem aí para as redes sociais, vai chegar um SMS. É uma coisa maluca de marketing toda hora, oferecendo coisas para você comprar. E agora, se você não presta atenção, você perde tempo nas redes sociais, além de tudo, né? Porque tem uma tentação ali do agora, o consumo é agora, você precisa ter agora. Você precisa ter o melhor celular, você precisa ter o melhor isso, o melhor aquilo. E precisa ser agora. Então a nossa cultura moderna incentiva o consumo agora. E o que você precisa? Para guardar dinheiro, de disciplina. Você precisa pensar no seu futuro, não é no agora. O seu futuro vai chegar, mas você precisa plantar o pé de dinheiro agora para você ter dinheiro no futuro. Então, exige isso uma coisa que muitas vezes nós não estamos acostumados. Mas eu preciso te alertar que o futuro chega rapidinho, viu? Daqui a pouco o futuro tá aí e você não tem R$1 guardado. Então, você precisa, não sei se você viu os meus stories ontem, eu falei a respeito de você começar hoje a pensar no seu futuro, na sua aposentadoria. Então, eu já vou te deixar uma orientação aqui importante. Quando o seu salário chegar, quando o seu recurso chegar, você faz o seguinte, você já tira uma parte e já investe. Nesse investimento do cliente, que eu comecei a mentoria ontem, o banco onde ele vai investir exige como investimento mínimo R$100. Mas tem lugares, tem contas, especialmente as contas digitais, que exigem R$1, R$5, R$10, R$30, vai variar de instituição financeira. Começa com o mínimo. Não tem problema, o importante é começar. Se você puder começar hoje, começa hoje. E aos poucos você vai aumentando. Claro, não precisa ficar no pouquinho só. Você vai aumentando. E deixa o dinheiro lá. Você tem que deixar um dinheiro, porque o que acontece? Quando você investe pouquinho, rende pouquinho. Mas à medida que você vai colocando, vai começar... Ai, gente, vai cair aqui. Vai cair vai cair aqui a internet, eu vou ligar de novo, tá? Acabou aqui de ficar fraquinho. Eu não sei porque ele não tá carregando. Deixa eu ver. E tá ligado, viu? Eu vou mudar de lugar porque onde eu estou não tem tomada pertinho. Eu vou para um outro lugar, eu saio, mas vou carregar de novo. Eu vou sair, mas você fica aqui comigo. Volta aqui que a gente vai continuar com o mesmo assunto, tá? Até já! Oi, ainda estamos aqui. Será que deu certo? Achei que tivesse caído. Virei aqui para um lado. Vamos ver se vocês me dão um alô aqui, só para eu saber que tá tudo certo. Me dão só uma mensaginha. Quem pode dar uma mensaginha aí para mim? Mandando um oi aqui, que eu mudei aqui a posição.
Deixa eu virar para cá. Opa! Que aí nós tínhamos visto, eu já tinha selecionado aqui. Deixa eu só virar para cá. Que eu tinha selecionado aqui. Eu já tinha selecionado os assuntos aqui pra gente terminar. Nós estávamos aqui porque é difícil guardar dinheiro, eu já tinha explicado sobre isso, né? Vamos falar agora a respeito do investimento, né? Muitas pessoas pensam que o investimento é coisa de rico. Só rico pode pensar em investimento. E eu tô aqui para dizer para você que qualquer pessoa pode decidir começar a investir. Eu falei há pouco a respeito da reserva de emergência, que dependendo de onde você investe, se você investe através de corretora de valores, se você investe através de uma conta digital, você já pode começar com valores modestos. Esse mentorado que começou uma mentoria ontem, ele começou com R$100, mas você pode começar com valores menores. Mas à medida que você investe, o que vai acontecer? O seu rendimento vai aumentando, aumentando e fica muito melhor. Claro, quanto mais você puder investir, melhor, até para você ter acesso a produtos de investimentos que pagam melhores rendimentos. Mas você pode começar assim que possível. Então, eu já sugeri a reserva de emergência, por quê? Porque esse é o jeito mais fácil de você começar. E não só mais fácil, mas o jeito necessário para você começar. E quero dizer mais para você. É que você pode começar, se eu disser assim, o que eu posso falar para as pessoas que ainda não começaram a cuidar bem do próprio dinheiro? Como é que elas podem começar? Que orientação eu posso passar para você, assim como essencial? Olha, eu assisti aqui o seu vídeo e eu quero começar a cuidar melhor do meu dinheiro. O que eu faço? Eu vou dizer para você, comece já, comece hoje. É a coisa, assim, primeira coisa que eu vou falar para você. O importante é entrar em ação. E faça isso hoje, no máximo amanhã. Eu tô falando hoje porque ainda dá tempo, né? Nós estamos aqui quase chegando das 6 horas, né? Nas 18 horas, então dá tempo de você fazer isso ainda hoje. Ok, tem gente que vai para a faculdade agora, então não vai dar tempo de fazer isso. Mas se você tiver tempo, se você tiver um espaço, comece a cuidar do seu dinheiro hoje. Essa é a orientação básica que eu vou te dar. Comece o quanto antes. E como é que você pode fazer isso? Eu estava falando a respeito do canal Evanilda Rocha no YouTube. Você pode me seguir também no Instagram. Tem conteúdos também no Facebook. Mas a minha plataforma mais ativa mesmo, que eu coloco conteúdos com mais frequência, é o Instagram. Mas tem também Facebook e tem o YouTube. Tem bastante conteúdo para você. Outra coisa, se você estiver assistindo algum conteúdo meu, eu vou pedir para você sempre deixar um joinha. Por quê? Se você deixa o joinha, você está validando o conteúdo. Então, a plataforma entende como um conteúdo válido e distribui com mais facilidade. Outra coisa, você não está sozinho, você não está sozinho. Assistiu alguma coisa minha, surgiu alguma dúvida, manda para mim a pergunta. Como é que você pode mandar pergunta? Você pode mandar pergunta através da rede social em que você me assistiu. E eu leio tudo. A minha equipe também fica de olho, mas eu leio tudo que você mandar. Às vezes demora um pouquinho, porque vem bastante informação, bastante mensagem, mas eu leio tudo e eu respondo também. Então, se você tem alguma dúvida, você manda para mim que eu vou responder para você. E geralmente eu respondo na mesma rede social que você fez a pergunta. Então, você não está sozinho, você não está sem orientação. E se você vai acompanhando os conteúdos, muita gente já me falou isso. Falou, Eva, eu já organizei a minha vida de muitas maneiras, porque eu estou seguindo as suas orientações.
Então tem pessoas que falam isso mesmo, olha, eu sigo o que você fala, eu já comecei a quitar minhas dívidas, eu já me organizei dessa maneira, da outra maneira. Então tem conteúdo para você e sem você pagar nada. É gratuito. Mas se você falar, não, Ivanildo, eu quero atendimento seu, eu quero fazer um treinamento com você, aí você fala comigo, olha, quero um treinamento seu, quero um treinamento VIP, porque eu tenho treinamentos que são em grupo, eu tenho treinamentos que são de casal, eu tenho treinamentos individuais, aí você pode escolher. E tem também tudo que você vai pagar, é tudo pagamento facilitado. Então não é, nossa, é muito caro, você não sabe quanto é. Então você entra em contato comigo, manda recado lá que a gente conversa. Então uma coisa que eu quero para você é que você cuide bem do seu dinheiro. Porque nós vamos precisar de recursos financeiros até o final da nossa vida. E você também vai ter decisões importantes para tomar a respeito do dinheiro até o final da sua vida. Então, quanto mais cedo você conseguir começar, melhor vai ser. E todos esses conteúdos que eu tenho aqui nos meus espaços digitais, eles são gratuitos. Então, você pode mandar comentário, você pode elogiar, você pode sugerir temas. Eu também vou gostar. Se você falar, Ivanilda, fala sobre isso, que eu ainda não estou sabendo, ou eu não assisti nada sobre isso, eu preciso dessa informação aqui. Você pode sugerir. Quem sabe a próxima live que eu fizer vai ser uma sugestão sua, hein? Participe! E agora, você vai fazer o quê? Eu te passei 10 pontos falando a respeito de dinheiro. Me fale, o que você vai fazer? Porque a coisa mais importante acontece a partir de agora. Agora é você pôr a mão na massa e cuidar da sua grana. Você quer liberdade financeira? Você quer ter a vida, as contas no azul? Você quer conquistar os seus sonhos? Você precisa entrar em ação. Eu espero que com esses pontos todos que eu trouxe aqui para você, que você se sinta com motivação para fazer isso. E você sabe, motivação é igual banho. Tem que tomar todo dia. Todo dia você tem que pôr a mão na massa. E ferramenta com o dinheiro, ele é que nem namoro novo. Você tem que dar atenção. Você tem que dar carinho. Você tem que dar cuidado. Se o dinheiro for importante para você, você precisa cuidar dele. Quando você cuida dele, quando você organiza, quando você dá atenção, ele fica mais no seu bolso. Bota fé, acredite aí. Faça, simplesmente faça um pouco por dia.